Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto dos Santos e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Dando sequência ao projeto Bancas Examinadoras, analisaremos a terceira questão da banca VUNESP e o tema do dia é colocação pronominal. Então vamos analisar aqui uma questão da VUNESP, a terceira do nosso projeto. Esta questão foi aplicada pela VUNESP para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2014, em 7 de dezembro de 2014. Foi a questão 23 da versão 4 da prova aplicada. O que diz a questão? Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Antes de começarmos a falar sobre a questão propriamente, eu gostaria de assinalar duas informações importantes. Primeiro, o examinador pede que analisemos colocação pronominal e segundo, a norma padrão. E por que eu digo isso? Porque nós estamos habituados em nosso dia a dia, em nossa comunicação cotidiana, a fazer certos usos dos pronomes que não estão corretos do ponto de vista puramente gramatical. Por exemplo, quando eu digo te amo, é uma coisa que falamos com uma certa frequência, te amo. Ou então quando dizemos me dá um presente, o que a gente observa? A gente observa que nessas construções frasais iniciamos as orações com pronomes oblíquos átonos. Marcão, quais são os pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa? Olha, eu tenho até uma musiquinha sobre este assunto e nas outras videoaulas que o professor tem postado na internet, nós analisamos a fundo isto. Para você que não aprendeu ainda, eu vou passar aqui quais são os pronomes oblíquos átono. Eu sempre digo assim, vó leoa menos 7. Então, olha só. Vó leoa menos 7. Então, vó leoa menos 7. Vó leoa menos 7. É só lembrar uma vó leoa menos 7. O que significa esse vó leoa menos 7, professor? Olha que eu vou escrever para você. Significa vos, o lhe, o a, o me, o nos, o se e o te. Então, quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos? Oblíquos não, átonos da língua portuguesa. Vó leoa menos 7. Vos, lhe, o, a, me, nos, se, te. Então, estes são os pronomes pessoais átonos da língua portuguesa. Se na língua cotidiana nós podemos falar te amo, me dá um presente, no padrão culto formal, na norma padrão da língua portuguesa, estas construções não são admissíveis. E isso o examinador pede no teste. Então, qual que seria o correto? Eu te amo, amo-te, dê-me um presente. Então, estas são as construções corretas do ponto de vista gramatical, porque em língua portuguesa nós não podemos iniciar orações, períodos, com os pronomes pessoais átonos. Com os pronomes pessoais átonos. E aí, a questão, ela pede exatamente isto, que nós observemos. Talvez você dirá, olha professor, mas eu conheço algumas gramáticas que fala que esse tipo de construção é normal na linguagem cotidiana, né? Até professores um tanto quanto técnicos
eles não fazem tanta questão disso, ou dizem que faz parte da nossa linguagem cotidiana. Verdade, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a obra do professor Luiz Antônio Sacconi, Gramática para Todos os Cursos e Concursos, Teoria e Prática, nós vamos observar, lá na terceira edição, que o professor fala que é uma forma de usar também e que bastante comum no nosso dia a dia, né? Embora se fale sobre o uso para o examinador, para esta questão especificamente, nós não podemos fazer o uso de pronome pessoal oblíquo átono no começo de oração. Então vamos pensar o que a gente vai fazer. Bom, partindo desse pressuposto, a gente já pode eliminar aqui uma opção. Olha só, se criou na China com o acordo de transição, a fórmula um país, dois sistemas. Se vocês observarem, aqui a gente está iniciando a oração com o pronome se. Então esta questão aqui já está errada, não é a nossa resposta. Então, se criou na China, errado. Teria que ser como? Criou-se na China. Então, a A está errada. Professor, qual que é a resposta? Antes disso, vamos voltar um pouquinho nas dicas do professor Marcos. Vamos lá, que eu tenho uma diquinha legal para vocês. Olha só. Olha a musiquinha que o professor criou. É uma paródia do Roda Roda. Então, o Roda Roda é assim, ó. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Essa é a música Roda Roda. E aí o professor criou uma paródia. Olha só. Olha, 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 kkk. Rei Dori e vó Leoa nunca podem combinar. De novo. Olha, 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 kkk. Rei Dori e vó Leoa nunca podem combinar. O que significa? Significa que quando você tem rei ou rei, futuro do presente, quando você tem do, de ido e ado, particípio, e quando você tem iria, futuro do pretérito, você não pode usar os pronomes oblíquos átonos, os pronomes pessoais oblíquos átonos, vos, lhe, o, a, menos 7. Então, olha só. Eu havia encontrado te. Errado. Qual você deveria colocar? Eu havia te encontrado. Amareia. Errado, né? Como que a gente tem que colocar? Amá-la-ei. Encontraria-o. Errado. Está colocando um pronome átono depois do iria. Como tem que ser? Encontrá-lo-ia. Então essa musiquinha ajuda bastante. É só você olhar na frase. Será que tem idoado? Será que tem irei, iria antes do verbo? Professor, eu não entendi ainda. Bom, se você não entendeu, o professor vai passar mais uma tela explicativa. Espero que dessa vez você entenda. Olha só. Vamos cantar mais uma vez? Olha, 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 kkk. Rei Dori e vó Leoa nunca podem combinar. Vamos lá, mais uma telinha explicativa. Olha só que legal. Veja bem. Verbos terminados em irei, do, iria, não combinam com os pronomes vos, lhe, o, a, me, nos, se, te. Então, qual que é errado, professor? Ó, urei, vamos começar com urei. Amarei-vos, errado. Jogarei-lhe, errado. Levarei-o, errado. Perderei-a, errado. Darei-me, errado. Farei-nos, venderei-se, pagarei-te. Tudo errado. Porque, ó, vó, leoa, menos 7, errado. O do, falado-vos, achado-lhe, matado-o, jogado-a, errado. Perdido-me, sorrido-nos, partido-se, traído-te, errado. Olha só, vó, leoa, menos 7, depois de verbos que estão no particípio. Detalhe, particípio regular, ido, ado. Iuria, dirigia-vos, venderia-lhe, beberiam-o, levariam-a. Olha só aqui um M, cuidado, que às vezes o verbo pode estar no plural também, né? Levariam-a. Aqui,
poderia-me, haveria-nos, subiria-se, amaria-te. Então, olha só, voleoa, menos 7. Não posso usar vos, lhe, o, a, me, no, se, te, em regra, depois de futuro do presente, ou seja, verbos que terminam em irei, particípio regular, ou seja, verbos que terminam em ido, ado, e futuro do pretérito, verbos que terminam em iria. Então aí nós temos todo o fundamento para responder a esta questão, o teste 3, a terceira questão de nossa sequência projeto Bancas Examinadoras. Vamos então agora, com base em tudo que vimos, resolver a questão. Agora ficou bem fácil. Professor, vamos lá então analisar? Vamos, olha só. Se criou, eu não posso começar com pronome pessoal oblíquo átono, então essa questão já está errada. Vamos agora, professor, por um período de 50 anos, manteriam-se... Ah, professor, Uria. Ó, Uria aqui da musiquinha do senhor. Olha, 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 kkk, rei, dó e voleoa nunca podem combinar. Então, olha só aqui, ó, Uria. Vou fazer essa setinha melhor aqui para vocês visualizarem. Olha só. Uria e o se. Será que eu posso usar Uria e o se? Eu não posso, né? A gente acabou de verificar lá, ó. Riam-se, o verbo está no plural. Manteriam-se. Eu não posso usar pronomes oblíquos átonos depois de futuro do pretérito, de futuro do presente e de particípio. Portanto, esta questão também está errada. O governo chinês recentemente se arrogou. Opa, colocação pronominal. Vamos então aqui marcar o pronome. Professor, vamos marcar em toda? Vamos. Aqui também vamos marcar o pronome e aqui também vamos marcar o pronome. Na questão anterior já está aqui sublinhado, mas vamos marcar, né? Então, tá, todas agora estão destacados pronomes, né? E no caso é o se. Vamos analisar a terceira questão. O governo chinês recentemente se arrogou o direito de aprovação prévia dos candidatos. Professor, recentemente não é verbo. Não, recentemente é advérbio. Esse pronome está depois de um advérbio. Será que tem problema? Não sei, não vamos falar ainda. Arrogou. Professor, o verbo está aqui, o pronome está aqui, então o pronome está antes do verbo. Tem problema? Não, né? Será que tem? Aqui é o que? Próclise. Professor, parece que essa questão está correta. Parece. Você tem certeza? Parece. Bom, se você não tem certeza, então no concurso a gente faz assim. Quando não tem certeza, a gente põe um ponto de interrogação. Então, essa questão ainda é um ponto de interrogação. Pode ser resposta. Vamos analisar a D. Os chineses têm... Ô, professor, por que esse tem acento? Olha, isso aqui também é um assunto muito importante, né? O verbo ter, né? Quando que ele tem acento? Quando está na terceira pessoa do plural, né? Então, eu digo assim, o chinês tem questionado. Não tem acento. Os chineses têm questionado. Tem acento. Então, quando aqui é a terceira pessoa do plural, o verbo ter leva acento circunflexo. Os chineses têm questionado-se. Professor, o que é isso? Ado. Olha, você acabou de ver ainda pouco, né? Olha, 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 kkk. Rei, dó e voleoa nunca podem combinar. Vamos escrever aqui, professor, da musiquinha do senhor. Vamos lá, ó. Rei, dó, ria. Então, rei Dória. Rei Dória não combina com quem, professor? Escreve de novo aí. Vamos lá. Rei Dória não combina com vos, lhe, o, a, me, nos, se, te. Então, olha só. Rei Dória não combina com vos, lhe, o, a, me, nos, se, te. Vamos analisar a questão? Os chineses têm questionado-se.
Entendi, professor. Quer dizer que esse ado aqui é o rei Dória? É. Olha o ado aí, ó. Então esse C está errado? Exatamente, está errado. Então essa questão não é resposta? Também não. Então os chineses têm questionado-se se o país pretende intervir e ampliar seu controle sobre Hong Kong. Aqui também está errado. Vamos analisar então a E. Então nós temos a C, que pode ser a resposta, e temos a E. Vamos analisar então. Não respeitaram-se. Não respeitaram-se. Será que aqui tem problema do rei Dória, professor? Vamos lá. Eu respeitei, tu respeitaste, ele respeitou, nós respeitamos, vós respeitastes e eles respeitaram. Professor, aqui é terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, não é? Então não tem nada a ver com rei Dória, porque rei Dória é futuro presente, futuro pretérito, né? E o do é o particípio regular. Então não tem nada a ver? Não. Então está correta, professor? Não está correta. Por quê? Veja bem, a gente também tem uma outra musiquinha no nosso curso presencial que é sobre os pronomes, né? E essa musiquinha diz assim, ó: o que, quando e o se, o não, nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes, ó lá lá. O que, quando e o se, o não, nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes, ó lá lá. Então, para quem quiser aprender essa musiquinha, na nossa outra videoaula sobre colocação de pronomes, o professor escreve e canta novamente. Aqui, para ganharmos tempo, vamos lembrar da regra, né? O não é um advérbio e esse advérbio ele puxa o pronome para antes do verbo. Então, os advérbios, as palavras de sentido negativo, são fator próclise, ou seja, os pronomes oblíquos átonos devem grudar-se às palavras de sentido negativo, não, nunca, jamais. Então esse pronome se que vocês estão vendo, o lugar dele não é aí onde foi colocado, né? Então esse se aqui, ó, está errado, ele tem que ficar aqui onde está o não. Então o correto seria não se respeitaram os princípios que presidiram a passagem de Hong Kong à China. Então essa questão está também errada, porque fere uma regra de colocação pronominal. Então, professor, significa que a resposta é a letra C? Exatamente, a resposta é a letra C. Por quê, professor? Eu não entendi, confesso que eu não entendi. Prestem atenção aqui, meus queridos. Lá nas regras de colocação pronominal, a gente aprende que as conjunções e os advérbios são fatores atrativos, ou seja, chamam o pronome para antes do verbo. Então, recentemente é um advérbio, né? Aliás, grande parte das palavras, né, se não a maioria das palavras que acabam em mente, né, que são formadas a partir de adjetivos, são advérbios. Via de regra, advérbios de modo, né? Então, lentamente, fracamente, molemente, recentemente, essas palavras que acabam em mente, elas são advérbio. Então, recentemente é um advérbio e o advérbio chama o pronome para antes do verbo. Então, o governo chinês recentemente se arrogou. Eu não poderia colocar arrogou-se, porque que eu tenho um fator próclise. E aí o pronome átono tem que ficar antes do verbo. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido mais uma lição que o professor Marcos passou para vocês aí. Obrigado por terem assistido a esta videoaula. Inscrevam-se em nosso canal e façam divulgação.
Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.